Queridos, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma expectativa hoje. Eu queria que você também gerasse isso no seu coração. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Aleluia. Mateus capítulo 15. Versículo de número 28. Eu tô com um pouco de gripe ainda, então se eu der umas tosse aí, não se assuste não, tá? Me perdoe aí. Mateus 15, 28. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Agora fecha a sua Bíblia aí. Coloca aí do lado. E feche seus olhos por um instante. Querido Deus, uma vez mais, Senhor, eu me coloco na sua presença. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, o perdão, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, se de alguma forma, Senhor, eu tenho vacilado ou tenho entristecido o teu Santo Espírito. Perdoa, Deus, em nome de Jesus. E que eu consiga, Senhor, transmitir essa palavra de acordo com o teu coração, com a tua vontade, não a minha. Em nome de Jesus, uma vez mais, Senhor, faz o teu querer, Senhor, nesse lugar, como tem sido feito já através das pessoas que ministram aqui. Em nome de Jesus, Senhor, que essa semente caia numa terra produtiva e que nada venha impedir o teu agir na vida desses irmãos que vieram aqui essa noite, com a expectativa de, além de te adorar, de te louvar, de sentir a sua presença, também na expectativa de que algo tremendo na vida deles aconteça. E todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos que algo tremendo pode acontecer a qualquer momento. E que em nome de Jesus aconteça hoje, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, escute. Esse texto que nós lemos, ele é a conclusão de um milagre um pouco diferente dos milagres que Jesus fazia, né? Porque Jesus expulsa, retira o espírito maligno de uma pessoa que ele não estava perto. Então é um milagre extremamente interessante. Eu queria muito ministrar uma palavra hoje baseado no livro dos Salmos, capítulo de número 42. Algo que eu já tinha preparado até, mas aí, como é já de costume, nessa igreja quem comanda é o Espírito Santo e não a gente. Então nós sempre temos falado aqui a respeito de arrependimento e salvação, que é a essência de toda a pregação evangelística. Nós temos falado disso. Nós temos falado sobre se manter constante na presença do Senhor, se manter fiel a Ele, ter relacionamento com Ele. Só que, queridos, enquanto eu tentava preparar uma palavra baseada em Salmos 42, o Senhor me fez lembrar que muitas pessoas vêm para a igreja e que elas estão passando por tantas batalhas na sua vida, que esse relacionamento com o Senhor se torna impossível às vezes, porque ela não tem forças para continuar lutando, porque as batalhas são muitas. Eu mesmo passo muitas batalhas. Ontem passei batalhas, hoje passei batalhas. Nós sempre passamos batalhas, e isso muitas vezes não nos favorece. Nós não conseguimos força interior para colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui com relação a relacionamento com Deus, com relação a buscar o Senhor, com relação a não desistir, com relação a não se render. Então o Senhor me fez lembrar dessa história, dessa mulher, de uma mulher que chega para Jesus e pede a libertação da filha dela, porque ela estava passando por um problema muito sério.
E o Senhor me fez lembrar, e o Senhor ministrou ao meu coração, que existem várias pessoas aqui que estão passando por problemas muito tensos, muito difíceis, e muitas vezes não conseguem nem gravar o que foi pregado aqui. Aí o pessoal vem e prega aqui que olha, tenha relacionamento com Deus, ande certinho, busque a santidade. Mas como se no meu coração eu estou angustiado? Como vou arrancar forças do meu interior para buscar o Senhor, para ter esse relacionamento com Ele, se no fundo da minha alma o que eu quero é chorar, se no fundo da minha alma o que eu quero é morrer, se no fundo da minha alma o que eu quero é chutar o balde, bater lá no ângulo? Como? E o Senhor me fez lembrar dessa história, um milagre tão tremendo que aconteceu na vida dela, e algumas características aqui, para que esse milagre acontecesse, eu quero compartilhar com você. E talvez não, tenho certeza que isso vai te ajudar na sua caminhada de hoje em diante, para que você consiga vencer esses problemas que te afligem, para que você finalmente então tenha o seu tão sonhado relacionamento profundo com Deus. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que era, que é, que há de vir. Nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós servimos o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus que mandava fogo, que manda fogo e que mandará fogo. Nós servimos ao Pai de Jesus, o nosso Pai, e Ele nunca vai mudar. Ele vai continuar sendo Deus, independente das nossas crises, das nossas dificuldades. Então, diante desse texto que nós lemos, da realização desse milagre, e diante desse contexto, eu quero contar a história para você. Quem sabe você, se você prestar muita atenção, desligar o seu celular nesse momento de preferência, prestar muita atenção, quem sabe você possa sair daqui hoje convicto de que o Senhor vai mudar a tua história e vai entrar na sua vida para mexer naquilo que é necessário. Jesus estava caminhando pela região de Tiro e Sidom, hoje conhecido como Líbano, e de repente uma mulher do meio da multidão, uma cirofenícia, embora ela era grega nascida naquela região, na Bíblia fala cananeia porque ela morava naquela região, mas ela era grega, ou seja, ela era gentílica, ela não fazia parte do povo de Deus. Ela começa a gritar então uma frase muito interessante que provavelmente você já ouviu numa outra história. Ela grita assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia diz, eu queria que você prestasse atenção nos detalhes, é que fazem toda a diferença para nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ficou em silêncio. O Senhor Jesus ficou em silêncio. O Senhor Jesus ficou em silêncio. Vou falar mais uma vez para dar tempo de eu tomar água, tá? Você fala bem alto. O Senhor Jesus ficou em silêncio. Tem gente que ainda está em mais silêncio do que Jesus. O Senhor Jesus ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio por um tempo. E os discípulos chegam para ele e falam bem assim: Senhor, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás da gente, vem incomodando aí. Como quem diz assim: essa mulher está fazendo um escândalo aqui. Manda ela para casa, Senhor. Aí, queridos, e Jesus fala bem assim: eu vim senão as ovelhas perdidas de Israel. E daí, queridos, aquela mulher toma uma atitude muito mais ousada ainda que essa. Ela chega diante de Jesus e a Bíblia diz que ela adora ao Senhor. Ela faz o quê? Adora. O que ela faz? Adora. E ela diz assim: Senhor, socorre-me, socorre. Aí Jesus fala uma coisa para ela que a primeira vez que eu li, eu falei: Jesus, que negócio é esse? Que maldade, parece uma maldade. Jesus fala para ela o seguinte: não é bom pegar o pão e dar aos cachorrinhos. E ela diz assim: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E o Senhor então olha para ela e fala isso que nós lemos. Ele diz assim: olha, mulher, que fé que você tem, que seja feito conforme você deseja.
E a Bíblia diz então, naquele versículo que nós lemos, e a partir daquele momento, daquela hora, a filha dela ficou sã, ou seja, liberta, curada, seja lá o que for. Ficou sã. Mas a filha dela nem estava ali, né? Pelo menos dá a entender, pode ser que tivesse. Pode ser que tivesse. Mas a partir daquele momento, diante dessas circunstâncias, diante dessas coisas, o Senhor não teve como não operar o milagre na vida dela. Agora escute, o que eu aprendo com esse texto? Eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre, levanta a mão e dê um glória a Deus. A maioria, eu pensei que era só eu que precisava de um milagre. Então essa palavra é para mim também e para quase todos vocês. Então quem precisa de um milagre precisa aprender algumas coisas contidas nesse texto. E a primeira coisa, dentre muitas, mas eu selecionei só 4. A primeira coisa que eu preciso aprender com esse texto é que para que o milagre aconteça na minha vida, eu preciso também ter atitudes. Atitudes. Como essa mulher, ela chega e começa a gritar que nem uma doida desvairada. Chega aqui, Davi. Vem aqui também, Vanderlei. Chega aqui também, Renato. Enquanto eles vêm, eu chamei eles só para dar tempo de tomar mais um golinho de água. Fica aqui, ó. Fica aqui, vocês aqui, filhinho aqui. Fica aqui, ó. Virado para lá, assim. Fica aqui, do ladinho. Aí, está todo mundo lá. Aí vocês estão lá. Jesus está lá. Jesus é aquele carequinha lá no fundo lá. Aí Jesus está lá falando com a multidão. E aquela mulher aqui, ó. Ó Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, aqui eu, olha aqui. Pode sentar, já me atrapalhava. Ela tomou uma atitude ousada. E eles falaram, vai embora. Provavelmente alguém falava para ela assim como falavam para Bartimeu. Obrigado, filho. Provavelmente alguém falava para ela, não, sai daqui que você está incomodando. Mas ela tomou uma atitude. Sabe o que eu vejo, queridos? Diante das nossas adversidades, muitas vezes isso traz uma timidez no nosso coração e nós temos vergonha de tomar atitudes que talvez sejam simples, como por exemplo, fazer isso aqui, ó, diante de uma vontade tremenda que Deus coloca no seu coração, de ajoelhar diante do culto e orar a Ele, dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Como por exemplo, dar um glória a Deus quando Ele vem no seu coração, mas não sai pela boca, e você às vezes está doido para falar glória a Deus e não fala. Não é? Talvez atitudes simples, não tão complexas que nem a dela, embora não fosse tudo aquilo de complexidade, talvez atitudes simples possam fazer toda a diferença na minha vida. Como por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente sente um desejo enorme de levantar de madrugada e orar, mas o desejo fica só no desejo, porque quando a gente põe o relógio para despertar, ou quando a gente não põe o relógio para despertar e o Senhor nos acorda, a gente então fica lá se enrolando e pensa assim, isso é de mim, não é de Deus. Eu vou tirar um cochilinho. É ou não é? Como por exemplo, eu vim no sábado aqui numa campanha que a Luzia está aí fazendo, que está à frente de uma campanha. As mulheres que têm filho estão vindo aí. Talvez falte uma atitude assim. Eu não estou dizendo que é o caso, eu nem sei quem está vindo, tá? Estou só dando um exemplo. Mas tem uma campanha acontecendo aí para lutar pela vida dos adolescentes, dos jovens que estão com problemas dos mais diversos. E talvez uma atitude simples de vir na igreja, uma atitude simples, quem sabe, é só uma cobrancinha de leve, mas quando casar, Sara, não esquenta a cabeça, tá? Quem sabe uma atitude simples como vir num culto de oração na sexta-feira, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, olha, eu não tenho o direito de faltar, eu não posso faltar, né? Nem quando eu estou doente eu não posso faltar. Eu sinto essa obrigação, queridos. Eu sinto, e assim, já aconteceu, por exemplo, de eu fazer visita na sexta-feira. Daí quando eu tenho uma visita, um socorro para fazer com alguns dos irmãos, daí realmente fica difícil às vezes vir no culto de sexta-feira. Mesmo assim, acho que foi uma vez. Mas eu me sinto mal com aquilo. Parece que falta algo, sabe, queridos? Atitudes simples que às vezes a gente não toma, e que daí às vezes a gente sofre. E o milagre não acontece, não chamamos a atenção do Messias, porque faltou uma atitude simples. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Deixa a vergonha de lado. Deixa a vergonha de lado.
Começa, sabe, queridos, quando eu ia na igreja também, eu era muito tímido, então, assim, no máximo que eu fazia era dar uma chacoalhadinha no pé durante o louvor, sabe? Mas aí o Senhor foi trabalhando na minha vida e quer saber, eu não estou nem aí, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus na minha vida. Estou nem aí. Nós não somos um povo escandaloso aqui, né? Você pode ver, o microfone está agradável aí, não está irritando, né? Está irritando alguém? Se tiver, eu dou uma baixadinha aqui, não? Você pode levantar a mão, aqui você tem essa liberdade, tá? Eu taco alguma coisa de você, depois eu abaixo. Tá bom? A gente não é um povo escandaloso. E eu não tenho nenhum problema também, embora nós sejamos pentecostais, nós acreditamos no mover do Espírito Santo, aqui é diferente, né? Aqui as pessoas não são que nem as igrejas mais fervorosas, que dão glória e pulam e sapatinho, aquela coisa toda. Mas nós cremos no agir do Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Então a primeira coisa que eu preciso ter para que o milagre aconteça na minha vida é atitude. Atitude. Todo o milagre, queridos, ele é precedido. O milagre ele vem depois de uma ação nossa. Se nós agirmos, Deus também reage às nossas atitudes. Então nós precisamos. Outra coisa que nós precisamos para que o milagre aconteça são coisas simples que eu estou te dando um detalhe. O último item vai te fazer pensar um pouco. E o último item provavelmente é algo que está na alma de muitos de vocês aqui, inclusive na minha. O segundo item, a segunda lição desse texto, fala de adorar ao Senhor. Lembra que eu falei para você repetir? Ela adorou ao Senhor. Mas ela adorou de uma forma diferente. A Bíblia diz, e ela adorou ao Senhor dizendo, Senhor, socorre-me. A adoração ela não está vinculada somente a cantar e bater palmas, queridos. A adoração ela está vinculada ao reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus. A adoração está vinculada a isso. Sabe, eu preciso, quando eu reconheço que o Senhor é Deus, que Ele é o Deus da minha vida, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, daí eu já estou adorando a Ele. Eu estou sendo assenhorado pelo Rei de Israel. Adoração é isso. Adoração é reconhecer que eu sou dependente dEle. Isso também é adoração. Adoração também é louvor. Adoração também está na presença de Deus o tempo todo. Mas um dos itens é reconhecer que Ele é todo poderoso. E que se ninguém puder fazer nada, Ele pode fazer. Ele pode. Na ilha de Gadara sai um endemoniado que tinha uma legião de demônios. E a Bíblia fala que eles chegam diante de Jesus, se prostram e o adoram. Estranho isso, né? Um monte de demônio adorando. Eles estavam reconhecendo o poder do nosso Deus. Eles estavam reconhecendo. Ou seja, me dá margem para pensar que reconhecer o poder de Deus, que reconhecer Ele como o Senhor dos Senhores, que reconhecer Ele como o nosso tudo, é uma forma de adoração. Só que muitas vezes, nem nas formas mais corriqueiras, na forma simples, nós não conseguimos fazer isso. Então, né? Às vezes a gente fica muito tempo na frente do celular, na frente da TV, na frente do não sei o quê, e a gente deixa de adorar o Senhor, e daí o milagre não acontece na nossa vida, e a culpa é só nossa. Só nossa, queridos. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer. E é tão interessante que o poder de Deus não tem limite. O poder de Deus alcançou uma mulher que não fazia parte do seu povo. Já pensou a dimensão que é isso, queridos? O poder de Deus alcançou uma mulher que não ia na igreja, que não era crente, que não era evangélica, mas ela sabia. Antes disso, Jesus já tinha andado sobre as águas. E a fama dele já tinha corrido. Ela pensou, poxa, minha filha está com problema, mas tem alguém que pode resolver. E não é a Maria, não é o Antônio, não é o José. Não, é esse aí, o que estão chamando de filho de Davi. E muitos dos crentes não recebem cura, não recebem milagre, não recebem libertação. Mas às vezes aquele que não conhece esse Deus, acaba reconhecendo, recebendo, porque tem atitudes que nós deveríamos ter. É difícil, né? É difícil. Mas se nós agirmos dessa forma,
É tão básico isso. Sabe que às vezes eu fico indignado comigo mesmo. Nós temos um manual de instruções em nossas mãos. Graças a Deus por isso. Tem países que eles não podem ler a Bíblia, e nós temos o manual de instruções. E se a gente tem dúvida, a gente dá uma olhada lá. Peraí, isso aconteceu com essa mulher, mas eu vi que ela fez isso. Eu vi que ela teve atitude. Eu vi que ela adorou o Senhor. Quem sabe não é isso que eu tenho que fazer também? Uma coisa tão simples. Deus, Ele busca a adoração. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca essas pessoas. E a partir daí, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Começam a acontecer. Aleluia. Terceira coisa. Mesmo no silêncio de Deus, eu preciso ser perseverante. Mesmo quando Deus não fala, mesmo quando eu não ouço a voz de Deus, mesmo quando Ele não levanta alguém para falar comigo, mesmo quando eu venho no culto e saio daqui da mesma maneira com que eu entrei, mesmo assim, eu preciso continuar sendo perseverante. Eu preciso continuar acreditando. Eu preciso acreditar que mesmo que eu não via a nuvem, mesmo que eu não sentia os arrepios, mesmo que eu não falei em línguas, mesmo que um irmão não foi usado para falar comigo, mesmo que o louvor não me tocou, mesmo que nada disso aconteceu, mas a Bíblia diz: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele estaria. Então Ele está aqui essa noite. Então se Ele está aqui, mais cedo ou mais tarde Ele vai me ouvir. O que eu preciso fazer é permanecer firme. Perseverança, queridos. Aquela mulher, Jesus meio que ignorou ela, e no entanto ela continuou gritando, como um tal de Bartimeu. Bartimeu era cego, e ele escutou Jesus passando, e ele começou a dizer a mesma frase: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que as pessoas tentavam impedir ele, e falavam: não incomode o mestre. Mas quanto mais eles falavam, mais ele gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ele alcançou a misericórdia de Deus, porque ele foi perseverante. Ele foi perseverante. Mas infelizmente muitos de nós, as batalhas vêm sobre a nossa vida, e a gente vai para a igreja, às vezes a gente ora, a gente busca um pouquinho, e a batalha às vezes é tão grande, a gente não escuta a voz de Deus, e a gente deixa de perseverar, deixa de continuar batalhando, e daí o milagre não acontece. O milagre não acontece. É uma realidade. Nós falamos aqui de arrependimento e salvação, e nós também somos obrigados a explicar por que muitas vezes os milagres não acontecem nas nossas vidas. É claro que, queridos, eu só estou dando um exemplo dentre muitos outros, porque o Senhor, Ele é todo poderoso. Ele faz a coisa conforme Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer. Ele não está limitado somente a essas coisas. Aqui tem algumas características que podem nos ajudar, que pode ser isso que está faltando para nós. Mas às vezes nós passamos por dificuldades que o Senhor permite, e muitas vezes essa dificuldade se arrasta por um tempo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer trabalhar na nossa vida. E sabe qual que é o quarto item? O quarto item fala que nós precisamos ficar atentos e precisamos entender que o silêncio de Deus é necessário muitas vezes nas nossas vidas. O silêncio de Deus. Lembra que eu pedi para você repetir? Jesus ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Por que Ele ficou em silêncio, queridos? Por inúmeros motivos. Mas sabe, queridos, eu estava orando, o Senhor colocou no meu coração que o silêncio dEle é necessário para várias coisas. Dentre elas, duas coisas eu selecionei. Dentre elas, o silêncio de Deus, ele é necessário para nos preparar, para que nós venhamos receber o milagre que nós estamos esperando às vezes. Tem situações que Deus responde na hora. Vamos orar, oramos, pá, foi curado. Vamos orar, aconteceu. Oramos, a porta se abriu. Mas tem momentos que a gente ora, nada, ora de novo e nada, e ora, vira um nadador e consegue medalha de ouro, de tanto nada.
E Deus não escuta as nossas orações. Ou melhor, besteira que eu falei, Deus escuta, mas Ele fica em silêncio. Por quê? Porque talvez, queridos, Ele esteja nos preparando para receber. Talvez porque se Ele atender imediatamente, a gente não está pronto, a gente não está preparado. Daí quando a gente recebe, a gente cai, a gente sai da presença dEle. Eu conheço um monte de gente, queridos, que vem para a igreja, não só aqui, em outros lugares também, que vai para a igreja, que muitas vezes está com problema, não tem emprego, está com uma série de problemas, está passando uma dificuldade lascada. Aí os irmãos oram, e a pessoa insiste, e Deus abençoa, e a pessoa consegue um emprego, a pessoa não vai mais na igreja, a pessoa esquece de Deus. Então por isso que muitas vezes também Deus fica em silêncio, porque às vezes nós não estamos preparados. Agora, sabe o que eu mais gosto do silêncio de Deus? O motivo principal do silêncio de Deus. Diga glória a Deus para tomar água. Ô Rafa, você trouxe só metade da água. Ô, mão de vaca, hein? Queridos, o que eu mais me apaixonei pelo silêncio de Deus, sabe o que foi? Diga qual? Diga qual? O maior motivo da minha paixão, porque quando eu comecei a estudar ali a Bíblia, eu comecei a perceber que Deus estava em silêncio, e que Ele fica em silêncio muitas vezes na nossa vida. O maior motivo, eu me apaixonei por esse motivo, é que por muitas vezes Ele fica em silêncio, porque Ele quer fazer algo grandioso nas nossas vidas. E muitas vezes essa grandeza, essa grandiosidade toda que Ele quer fazer nas nossas vidas tem a ver com projetos ministeriais, tem a ver com coisas que Ele quer colocar na nossa vida, tem a ver com a nossa vida quanto vaso. Ele quer nos usar de uma forma tremenda, queridos, de uma forma tremenda. Por isso que muitas vezes o Senhor fica em silêncio. E sabe, queridos, tem alguns trechos na Bíblia que falam do silêncio de Deus. Por exemplo, nós temos algumas lamentações, embora não seja lamentações de Jeremias, mas nós temos algumas lamentações no livro dos Salmos. Por exemplo, no Salmo 83, por exemplo, versículo 1, o salmista diz assim: Deus, não fique em silêncio e não feche os seus ouvidos. Num outro Salmo, se não me engano, capítulo 10, versículo 1, diz assim: por que, Senhor, o Senhor se conserva longe? E por que o Senhor se esconde diante das calamidades, diante das angústias, melhor dizendo? Tem outros salmos também que fala disso, se não me engano, 13, versículo 1, diz assim: Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? E por que o Senhor se esconde o seu rosto de mim? E tem tantos outros. Tem, por exemplo, o Salmo 55, versículo 1 também, que diz assim: Deus, inclina os teus ouvidos para mim, inclina os teus ouvidos e não te escondas no dia da calamidade, no dia da angústia, no dia da tribulação. Ou seja, o salmista está dizendo que há momentos na nossa vida que o Senhor fica em silêncio e Ele está se lamentando. Ele está se lamentando. Agora, sabe, queridos, tem um silêncio na Bíblia que me chama muita atenção. O silêncio de Apocalipse capítulo 8, na abertura do 7º selo. Diz que quando o anjo abre o 7º selo, houve um silêncio de quase meia hora no céu. De quase meia hora. Porque os anjos, vários anjos receberam as trombetas, 7 trombetas. 7 anjos receberam as trombetas. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que um determinado anjo, recebe vários incensos, e ele vai até próximo do altar, e ele coloca num incensário de ouro aqueles incensos, juntamente com muitas e muitas orações dos santos. E daí ele coloca fogo naquilo, e aquilo começa a subir, aquela fumaça, e alcança o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A oração dos santos. O silêncio de Deus pode maltratar o seu coração, assim como maltrata o meu às vezes. Mas quando o fogo começar a queimar, as orações vão subir até o trono da graça. Até o trono da graça. Sabe, queridos, tem alguns exemplos de algumas pessoas. Lembra que eu te falei que o silêncio de Deus, ele muitas vezes não só te prepara para o milagre,
mas Ele quer também te transformar num grande homem, numa grande mulher de Deus. Lembra que eu te falei? Existem alguns exemplos que eu posso citar na Bíblia. E daí eu já vou encerrar, vou terminar mais cedo hoje. Você pode ir para casa comer o macarrão que sobrou do almoço. Escute. Existem alguns homens na Bíblia que tiveram que suportar o silêncio de Deus, mas se tornaram pessoas fenomenais. Um deles, por exemplo, nós podemos citar José. José foi vendido, ou melhor, vamos voltar um pouquinho, Jacó, o pai dele. O pai dele recebeu a notícia de que os irmãos chegaram para ele e falaram assim: pai, o seu filho, aquele que você ama, que você prefere, sabe? Ele foi comido por bichos ferozes. E o pai dele se lamenta, o pai dele chora, queridos. Chora amargamente na presença de Deus. E esse lamento dura em torno de 13 anos. Como que Deus não se manifestou para levantar um profeta, para falar com ele em sonho, que nem falava com José? Como que Deus não falou nada para ele, dizendo: fica tranquilo que o teu filho está bem? Ele teve que aguentar esse período de silêncio de Deus amargamente. Aí eu estava pensando assim: poxa, mas espera aí, Jacó teve experiências com Deus, teve um impasse com um anjo lá no Val de Jaboque, teve uma experiência com Deus. O que mais ele precisava aprender? Nunca é tarde para se cadastrar no cursinho celestial. Nunca é tarde. Deus está em silêncio, é porque você está passando por um cursinho. Aí voltamos para José então. José foi vendido pelos seus irmãos, pelos midianitas, se não me engano, e ele foi parar na casa de um tal de Potifar. E lá ele começou a administrar a casa e ele se deu muito bem lá. Se deu muito bem. Mas de repente uma pessoa, a esposa de Potifar, foi levantada pelo inimigo para fazer uma calúnia contra a vida dele, o sonhador de Deus. E daí ela fala que ele tentou assediar ela. Ele sai correndo. E daí eles pegam ele, não acreditam nele, evidentemente, acreditam nela. E ele fica preso por 13 anos. E o silêncio de Deus corrói o coração de um menino durante 13 anos. 13 anos. Deus, por que eu estou preso se eu não fiz? Não é assim? Às vezes a gente olha para as pessoas aí fora, muitas vezes o ímpio prosperando um monte, a gente ali se lascando todo. Parece que Deus está em silêncio. Não parece que é o que aconteceu com José? Poxa, Deus não estava em silêncio para as pessoas com quem ele convivia, porque volta e meia Deus dava sonho para um, ele revelava, dava sonho para outro, ele revelava, a ponto de que 13 anos depois ele sai dali, revela o sonho do rei do Egito, do faraó do Egito, e se torna então o segundo nome mais poderoso da terra. Um silêncio de 13 anos que serviu para salvar uma nação inteira do povo de Deus. Um silêncio que transformou José num grande homem de Deus. Um grande homem. Tem mais. Moisés, por exemplo. Moisés foi criado no Egito. Depois teve um problema lá, ele viu um dos hebreus lá sofrendo bullying de um egípcio. Foi lá e matou o egípcio, teve que fugir. E ficou um longo período, também em torno de 40 anos, se não me engano, também no silêncio de Deus. Tinha tudo no Egito, agora ele teve que fugir de lá, sair fugido de lá, melhor dizendo. E passou por 40 anos de silêncio. Mas um dia o Senhor falou com ele num arbustozinho chamado sarça. Começou a tacar fogo naquele troço e falou com Moisés. E ele se tornou o maior nome do Velho Testamento. Ele simplesmente foi convidado pelo Senhor para conduzir milhares de pessoas em direção à terra prometida. Em direção à terra prometida. Tudo bem que aquela geração mesmo não entrou, mas é outro papo. Mas ele teve essa missão, mas teve que enfrentar o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. E eu me lembro de mais um. Esse um dia se eu conseguir falar dele, aleluia, Jesus. Um dia ele estava num jardim, à noite,
O jardim chamado Getsemane, já ouviu falar? E daí ele estava de noite orando ao Senhor. E ele estava sentindo que ele ia passar por uma tribulação que ele nunca tinha passado na sua vida. E ele começa a se lamentar, e ele diz assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia diz que ele transpira gotas de sangue, uma tal de endometriose, se não me engano esse é o nome, daquilo que acometeu ele. Tamanha era a pressão psicológica por conta das dores que ele já estava prevendo que ia acontecer. E naquele momento também dá a sensação que houve o silêncio de Deus. Eu não vou te falar o nome dele, mas vou te dar uma pista. Começa com G e termina com Zus. E ele estava lá chorando no Getsemane, e teve que enfrentar o silêncio de Deus. Depois ele foi preso. Quando ele saiu dali, ele foi preso e ele foi crucificado. E durante a sua crucificação ele passou por um monte de dores. E chegou a um determinado momento, instantes antes da sua morte, ele diz assim em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O silêncio de Deus de novo. Só que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. E aquilo mostrou claramente para nós que já não há mais separação entre Deus e a gente, por conta do maior nome de todos os tempos. E daí, às vezes a gente fica se lamentando porque Deus está em silêncio conosco. E daí a gente chora. Eu não estou chorando por causa disso não, tá, queridos? É que o nome de Jesus é muito forte. O sacrifício que Ele fez ainda queima no meu coração. O amor que Ele mandou, o amor que Ele teve pelas nossas vidas. Todas as vezes que eu me lembro aqui ou na Santa Ceia, queima no meu coração. Eu ainda não consigo assimilar um amor tão grande assim. Eu ainda não consigo entender. Eu ainda não consigo entender. E às vezes a gente reclama. Eu era muito reclamão, sabe, queridos? E de vez em quando eu ainda me pego reclamando de alguma coisa. E eu fico triste comigo mesmo, porque eu sou ser humano. Mas Jesus passou por um silêncio terrível. Mas depois desse silêncio de Jesus, Ele te deu livre acesso ao coração do Pai. Hoje você só está aqui por causa disso, por causa desse silêncio, por causa dessa tribulação, por causa desse sacrifício que Jesus passou na cruz do Calvário. Se coloca de pé. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quem está passando pelo momento do silêncio de Deus aí? Quem está passando por esse momento? Não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu queria que você se lembrasse muito dessa mensagem, queridos. Tenha a atitude que aquela mulher teve. Adore ao Senhor, queridos. Adore ao Senhor. Adore. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, os teus filhos, a grande maioria com a mão no coração. Por quê? Porque também, assim como eu também tenho te pedido respostas, mas o teu silêncio tem machucado, Senhor, os nossos corações. Mas eu entendo, Senhor, que quando terminar o período do silêncio, vai ser maravilhoso, vai valer a pena, vai valer a pena. Mas enquanto esse período não vai embora, enquanto o período do silêncio não termina, nós precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos entender que o teu agir é soberano. Nós precisamos entender que para o Senhor são todas as coisas, que só a ti toda honra, que
só a Ti toda a glória, que só o Senhor sabe o que faz, quando faz e como faz. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um desses irmãos, Pai, no nome de Jesus, que tem passado por esse momento de silêncio do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa eles, Pai, abençoa eles, ajuda eles a serem fortalecidos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, toca, Senhor, transforma, restaura, renova, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse período do silêncio de Deus possa acabar em nome de Jesus. Se vai valer a pena mesmo, cante isso, cante. E vai valer, vai valer. Vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu sei, eu cantarei, Senhor, adorarei, adorarei, Senhor. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e esse dia vai chegar, querido. Quando o grande dia chegar, eu sei, eu cantarei, Senhor, adorarei, Senhor. Diga mais uma vez, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu sei, eu cantarei, Senhor, adorarei, Senhor. Vai valer, e vai valer a pena, vai sim. E vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Vai valer a pena, Deus.